Você sabia que existe um programa de estágio para que se possa conhecer como funciona a Câmara de Vereadores de Maringá? Quem participa pode acompanhar a rotina dos vereadores, aprender quais são as funções exercidas por eles. Quem conta um pouco mais para a gente sobre isso é o Joaquim Santos, que é o responsável pela Escola Legislativa. Tudo bem, Joaquim? Tudo bem, Elaine? Bom, assim, é um trabalho que os estudantes têm aproveitado muito, né, esse estágio? Isso, é um programa que é oferecido para toda a comunidade, né, a partir dos 16 anos, mas quem aproveita mesmo são os universitários, tanto de pós quanto de graduação. Que eles conseguem horas de atividades com isso. Cada módulo do programa certifica o participante com 30 horas de atividades acadêmicas. Olha só, a moçada pode ficar de olho aí, hein, estudantes? Mas vamos contar um pouquinho como é que funciona. A pessoa se inscreve, como é que é? Isso. A inscrição para o primeiro módulo, ou módulo básico, ela é pelo site da Câmara. E depois, para os outros 2 módulos, nós entramos em contato com as pessoas e elas se inscrevem. Então, consideramos que o primeiro módulo ele é um módulo que é pré-requisito para os outros. Tá, e como é que funciona esse primeiro módulo? O que é que o pessoal vê nesse módulo? Então, nesse primeiro módulo, o pessoal acompanha a rotina da Câmara naquela semana que ele se inscreveu e, no tempo livre, a Escola Legislativa ela aplica algumas dinâmicas para que as pessoas entendam melhor o papel do vereador, qual é a importância dessa figura na administração pública, no sistema político brasileiro, quais são as demandas que um vereador tem que lidar aqui em Maringá, por exemplo, e nos municípios da nossa região. Então, é por aí. E são quantas horas? São 30 horas. Eu digo assim, vai durante a semana toda, como é que funciona? Isso, funciona durante toda a semana, ou no turno da manhã ou no turno da tarde. Ah, a pessoa pode escolher, Isso. então. Infelizmente, nesse primeiro semestre de 2018, só pudemos oferecer turmas pela manhã, porque a Câmara passa por uma reforma no prédio, sim. não é? Uhum. E nós, então, só pudemos oferecer pela manhã. A partir do segundo semestre, aí ofereceremos pela manhã e pela tarde. Começa às 8? Começa às 8h30 e vai até às 11h40. Legal. E o segundo módulo tem o quê? Olha, o segundo módulo, na verdade não tem segundo módulo, tem o módulo eleições e o módulo orçamento público. Uhum. No módulo orçamento público, a pessoa vai fazer contato com o orçamento público, né, tomando por base o orçamento da cidade de Maringá. E no módulo eleições, aí entram as leis que regem as eleições, o sistema político brasileiro, a questão de tudo o que rege as eleições e os candidatos, né, para os vários cargos. Quer dizer, é um aprendizado... Exato. Que vai valer para a vida toda. Isso, a gente espera que valha, né? Uhum. Assim, a gente percebe que hoje em dia, Joaquim, alguns jovens, claro, se mantêm afastados da política, ou falam, não gosto de política. Na sua opinião, falta conhecer um pouco mais, que é esse o trabalho que vocês estão fazendo? Falta conhecer um pouco mais. E acho que também tem uma outra coisa, Elaine, que afasta o jovem um pouco da política, que é a questão de que, para você estar ligado à política, ou para você ser eleito por um cargo político, você tem que estar afiliado a um partido. Então, o partido tem afastado bastante os jovens da política, essa questão de ter que se filiar a partidos, né? Acho que esse esforço que os partidos também hoje estão fazendo para mudar de nome, para trazer um nome mais atrativo, não é em vão, é em função desse desinteresse que os jovens têm pelo sistema político a partir dessa necessidade de filiação. Mas política não é só isso. Uhum. Não é? Política tem várias outras instâncias de participação, né, que procuramos estimular também nesses programas da Câmara. Como é que é a procura por esse estágio aí do conhecimento? Bastante grande, bastante grande. A gente, na verdade, conta com turmas que que preenchem rapidinho. E você falou que os estudantes usam bastante, mas tem pessoas às vezes mais velhas, como é que é? Sim, assim, já tivemos pessoas de todas as idades, temos pessoas também ligadas a entidades de bairro, temos pessoas ligadas a partidos políticos. Então, o público é bem variado, mas preferencialmente, quem opta pelo programa são os universitários. E assim, vamos supor que o aluno queira fazer, ele vai nessa primeira semana, depois já tem semanas subsequentes ou são datas diferentes? São datas diferentes. Depois a gente também estabelece algumas datas, né? Porque nós não conseguimos atender toda a demanda que nós temos para o estágio. Então, nós fazemos, agora no primeiro semestre, por exemplo, o primeiro módulo. Aí, no segundo semestre, nós vamos oferecer os 3 módulos, porque esse ano, inclusive, é ano de eleição. Importantíssimo, então, né? É um ano importante para a gente oferecer também o módulo eleições, né?
E assim, esse é um projeto que existe em outros locais ou vocês tiveram essa ideia? Como é que começou isso? Como existe na Câmara de Maringá, não. Como existe na Câmara de Maringá, é só na Câmara de Maringá. Existe essa questão do estágio em assembleias legislativas, existe também na Câmara Federal, mas é feito de outra forma, né? A ideia saiu de lá, mas como existe em Maringá, só nós oferecemos. A própria escola legislativa é um plus, né? Uma coisa diferente que tem aqui, um diferencial. Aqui em Maringá, sim. E a ideia também surgiu baseada em outros locais? Como é que é? Na verdade foi assim, os projetos foram sendo implantados, né, aos poucos e depois foram pesquisados projetos que poderiam fazer parte dessa questão da escola legislativa na Câmara de Maringá. Lembrando que aqui no Paraná só 3 municípios têm escola legislativa, né? Maringá, Curitiba e Toledo. E me parece que só a de Maringá tem programas sendo oferecidos para a comunidade. E é legal que vocês têm projetos até com criancinhas, né? Com a moçadinha bem novinha. Nós temos para todo o ciclo de ensino institucionalizado, né? Por exemplo, o sistema de ensino no Brasil. Nós temos a Câmara Mirim para o ensino fundamental, nós temos o Parlamento Jovem, que nós estamos, inclusive, com inscrições abertas para o pessoal do ensino médio, e agora as inscrições abertas também para o estágio, que é o programa preferido pelos universitários. Legal. Quem quiser se inscrever, então, o que precisa fazer? Só entrar no site da Câmara, www.cmm.pr.gov.br e achar o banner lá de inscrição. E é de graça. É de graça, 30 horas, né? Que é importante falar para a moçada, não é? E tem essa questão dos 3 módulos também, né? Que se fizer os 3 módulos, você acaba ficando com 90 horas. É bastante. É bastante. Fora o conhecimento, fora né, o conhecimento, Joaquim? Fora o conhecimento, Com certeza. que é muito importante. Muito, mais importante que as horas até, Isso. né? Obrigada pela participação, viu? Eu Sucesso que lá. agradeço, muito obrigado mais uma vez. A gente agradece.